E aí, o que eu vou fazer aqui agora, eu vou compartilhar com você aquele quadrinho branco meu maroto que eu gosto de escrever, e nós vamos conversar sobre Index Life Cycle. Vamos lá. Primeiro ponto que a gente precisa entender sobre Index Life Cycle é que os dados que a gente armazena no Elasticsearch, geralmente eles vão se enquadrar em duas categorias. Então, vamos lá, os dados que armazenamos no Elasticsearch se enquadram em duas categorias. Isso mesmo, a gente tem dois tipos de dados que a gente coloca dentro do Elasticsearch. O primeiro deles é o conteúdo, e o segundo deles é o time series, ou dados de séries temporais. É basicamente esses dois tipos de dado que a gente coloca dentro do Elasticsearch. É isso aqui. Não vejo algo fora disso aqui. Então vamos lá. O que que é um dado de conteúdo? Basicamente é uma coleção de itens que você deseja pesquisar. Um blog post, um catálogo de produtos, são dados em que a gente vai fazer pesquisa em cima desses dados, pesquisas textuais e tudo isso em cima deles. E o que que é um dado de série temporal? É um fluxo de dados com registro de data e hora que são gerados continuamente. O que que é isso? Entradas de log, por exemplo, são dados do tipo time series, né? Então, a gente tem basicamente esses dois tipos de dados e estoura fogos aqui na cidade. Então, vamos lá. Falando desses dois tipos de dados, a gente pode falar que é o seguinte, o conteúdo, né? Ele é um tipo de dado que ele até pode ser atualizado com uma frequência, mas o seu valor ele permanece relativamente constante ao longo do tempo. A gente não tem, é, tipo, eu tenho um conteúdo hoje, eu coloco outro, tenho dois, aí daqui 3 dias eu coloco outro, eu tenho três, né? Você não tem uma quantidade absurda de dados ali, e você acaba sendo capaz de recuperar, de buscar esses itens bem rapidamente, independente da idade deles. Então, se eu tenho um conteúdo que foi colocado há 2 anos atrás, a chance de eu ter milhares, centenas de milhares, bilhões de conteúdos é pequena. Então, eu acabo conseguindo trazer esses dados um pouco mais fácil. Quando a gente fala de dados de série temporal, esses não, esses são dados que continuam se acumulando ao longo do tempo. Então, você precisa traçar estratégia para equilibrar o custo de armazenamento desses dados com as pesquisas dele, né? Então, assim, e tem um ponto importante, né? Então, assim, tem um ponto importante. À medida que esses dados vão envelhecendo, eles tendem a se tornar menos importantes, menos acessados, ou seja, são acessados com uma frequência muito menor. Então, você pode mover eles para um hardware mais barato, com um desempenho menor, para colocar todos os seus dados antigos lá. Que o que é importante aí é que você tenha acesso a esse dado. Você consiga consultar esse dado. Você não precisa estar ali gastando um hardware caríssimo. Porque quando a gente está falando de série temporal, a gente está falando aí de centenas de milhões de documentos, né?